Shalom Vraha, boa tarde para todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Rabino Gloiber e amigos para mais uma aula muito importante para todos nós, vésperas de Shavuot, entrega da Torá. Então hoje o Rabino vai abordar um assunto muito importante para você. Assista até o final dessa aula. Estamos com o Shalom lá no fundo, estamos em construção. Oi, Shalom. Oi. A nossa ONG está sempre em construção, nosso pequeno Beit HaMikdash. Estamos aqui com a querida Hannah. Oi, Hannah, Glauciene. A Glaucia, a mãe das meninas. O Wagner, pai. Shalom, shalom. Meu querido filho Rudier. Shalom. Col. Meu querido esposo. Shalom, Braha. Aqui desse lado temos o Yuda. Shalom. Olá, tudo bom? Então, Shalom, Braha. Shlomo. Shlomo. Então hoje teremos uma aula muito importante com o nosso querido Rabino Gloiber e com vocês. Tchan, 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 tchan. Muito obrigado por participarem da nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre relacionamento. Estamos próximos à festa de Shavuot. A Gemara nos conta uma história de um tzedokí. Esse tzedokí, eles eram pessoas que acreditavam na Torá escrita, não acreditavam na Torá oral, não eram judeus. E um tzedokí, ele deu a opinião dele sobre a entrega da Torá. Ele falou assim: vocês são um povo muito afoito. Vocês anteciparam, vocês já falaram o que vão fazer antes de saber o que tinha que fazer. Quando Hashem ofereceu para cada povo a Torá, antes de nos oferecer, cada povo perguntou o que está escrito na Torá. Hashem ofereceu para os Bnei Esav, as tribos de Esav, eles perguntaram o que está escrito na Torá. Hashem disse para eles: está escrito que não pode assassinar. Eles falaram: a gente vive pela espada, a gente não tem como. Eles conquistaram o mundo inteiro, a maior parte do mundo. E Hashem pediu para os Bnei Ishmael, os descendentes das tribos de Ishmael, para eles receberem a Torá. Eles perguntaram o que está escrito na Torá. Hashem disse para eles: está escrito que é proibido ir com a mulher do outro, proibido roubar. Aí eles falaram: olha, desculpa, né? Não tem como assumir uma coisa dessas. De qualquer maneira, Hashem perguntou para cada povo, falou para eles a coisa que mais ia ser mais difícil para eles fazerem. E nenhum povo aceitou a Torá. Quando chegou no nosso povo, eles falaram: olha, não fala para a gente o que está escrito lá. Nós já assumimos que vamos fazer e agora você pode falar. Então eles falaram: primeiro a gente assume que vai fazer, depois a gente vai ouvir o que precisa ser feito. E esse tzedokí, ele falou: como pode ser que vocês se comportam dessa maneira? Vocês não analisam nada, quer dizer, vocês têm que ouvir primeiro para ver se vocês são capazes de fazer. E o segredo que está por trás disso é assim: se Hashem te deu uma mitzvah, quer dizer que você é capaz de fazê-la. Se você imaginar se você é capaz de não, você vai chegar à conclusão que você não é capaz. Então por isso que a gente falou: primeiro nós assumimos que vamos cumprir, e agora pode falar o que é. Em primeiro lugar, a gente assume que a gente sabe que se Hashem vai dar para nós uma mitzvah, quer dizer que a gente tem a capacidade de cumprir, senão, porque Deus ele não vem com tirania, Hashem não vem com tirania com as suas criaturas. Se ele deu uma mitzvah para a gente, então quer dizer que nós temos a capacidade de cumprir. Mas se a gente vai ouvir antes e analisar os fatos, nós chegaremos à conclusão que não teríamos a capacidade de cumprir e nós diríamos que não somos capazes. Então nosso povo foi esperto. Eles falaram: olha, se Hashem está dando para nós essa mitzvah, quer dizer que ele vai também dar força para a gente conseguir cumprir ela. Quando nós falamos sobre casamento entre um homem e uma mulher, nossos sábios, eles comparam o casamento a Kriyat Yam-Suf, a abertura do Mar Vermelho. Eles dizem assim: para Hashem, para Deus, é tão difícil de unir um casal
como um milagre tão grande como a abertura do Mar Vermelho, que era um milagre muito grande. Quer dizer, não é que Deus tem que se esforçar, uma coisa assim. Quer dizer, o nível de milagre é um milagre muito grande. No Mar Vermelho, se a Hashem parasse um instante de segurar aquele mar em forma de duas muralhas, esse mar se fecharia em cima da gente. Então, na verdade, dizem nossos sábios, mesmo que na Shirat Hayam, no Cântico do Mar Vermelho, está escrito que a água estava para nós como muralha do lado direito e do lado esquerdo. Mesmo assim, dizem nossos sábios que por cima também a gente tinha um telhado. A água era um telhado para a gente também. Então, por que o ênfase que foi dado no Cântico do Mar Vermelho, o ênfase foi que a água estava como uma muralha, do lado direito e do lado esquerdo, porque nessa região onde tem o Mar Vermelho, não tem água congelada, não tem icebergs. A água, ela é líquida. Não está se tratando aqui de Polo Norte e Polo Sul. Então, naquela região, para que a água estivesse parada, todo o tempo que o milagre estava acontecendo, nós tínhamos uma casa. Lá tinha uma parede de um lado, uma parede do outro. Na hora que o milagre parou de acontecer, não tínhamos mais uma casa. Quer dizer, tudo voltou a ser mar. Então, dizem nossos sábios, o nível de milagre que a gente tem que fazer para qualquer casal, para manter esse casamento, ou se unir e manter o casamento, é esse nível de milagre. É o mais saber. Porque um homem não é uma mulher não é um homem, já começando por aí. Fosse a mulher mais boazinha do mundo, o homem mais bonzinho do mundo, mas já tem uma diferença muito grande entre um homem e uma mulher. Então, para manter os dois juntos já é um milagre muito grande. Quanto mais que, aí vai dizer o Arizal, que no começo do mundo, as pessoas, uma alma descia e ela pegava aspecto masculino, aspecto feminino, depois elas se encontravam e não tinha muito problema. Agora, depois que se passaram aquelas primeiras gerações, as pessoas começaram a se reencarnar, aí já não necessariamente é a mesma alma, aspecto masculino, aspecto feminino, mas ele tem que procurar alguém que tenta encaixar duas peças que não são duas peças que se encaixam nesse quebra-cabeça, mas vai ter uma que vai ser, a diferença vai ser menor do que a outra. Então essa é a nossa parte. A gente não procura, uma menina não procura melhor menino, ela procura menos pior. O menino não procura melhor menina, ele procura a menos pior, porque a melhor não vai ter e o melhor não vai ter. Já o fato de um ser homem e outro ser mulher, já é uma diferença. Já é uma diferença, quer dizer, então, começando por aí, então entendemos que nesse nível de milagre, nós chegamos ao que disse aqui o Tzedek, que por que vocês não analisaram? Deus ia dar para vocês a Torá. Primeiro analisa do que se trata, depois você assume se você é capaz de fazer ou não, porque a gente já sabia que se não tivesse um milagre a gente não conseguia fazer nada. Então isso, em primeiro lugar, relacionamento entre homem e mulher é um milagre, dizem nossos sábios, nível abertura do Mar Vermelho. Não é um milagrinho, não é um milagrinho qualquer, é um milagraço, é um milagre nível de abertura do Mar Vermelho. Então, se a gente tenta analisar os milagres que aconteceram na nossa história, os maiores milagres, eles foram os milagres da saída do Egito. Dentro dos milagres da saída do Egito, o maior milagre foi a abertura do Mar Vermelho. Então você já pega por aí, que a partir daí, esse milagre reacontece sempre que um menino e uma menina, eu falo menino e menina porque eu estou com 66 anos, então menino e menina... Jovem
Jovem. Então, menino e menina pode ser para mim também, com 50 já é menino e menina, né? Mas, digo assim, a Mishnah nos conta que com 18 anos a pessoa tem que se casar. E com 20 anos ele tem que começar a trabalhar. Então, a partir dos 18, já pode se casar, né? Assim, de acordo com a Mishnah. Tinha gente que se casava antes, mas a partir dos 18 já não tem mais nenhum impedimento. E o que a gente tem que saber nesse caso do Naaseh Venishma é que a maior parte do que acontece num relacionamento entre um marido e uma mulher não depende nem dele nem dela. Então, a Gemara nos conta, Shlosha Shutafim Badam. Tem 3 sócios quando a pessoa vai nascer. O marido entra com a parte dele, a mulher entra com a parte dela, e Hashem, Deus, ele coloca lá uma alma. Sem a alma, esse óvulo se torna um descarte. Então, um casal, ele não é somente o marido e a mulher. Ele é Na sociedade. Hashem, Deus, o marido e a mulher. Se você tira Deus da história, ou seja, se você acha que depende de você, se ela acha que depende dela, se ele acha que depende dele, então, Deus me livre, quer dizer, a gente não tem essa capacidade de fazer isso acontecer. Então, a Torá nos dá várias e várias recomendações assim, em relação a como se comportar no relacionamento entre marido e mulher. O respeito que tem que ter entre o marido e a mulher. A Torá nos traz assim, inúmeros e inúmeros detalhes, e todos esses detalhes a pessoa pode conhecer, pode saber, pode fazer um curso antes do casamento, um curso de tudo que ele tem que saber para se comportar certo depois do casamento. Mas se não tiver um milagre, nível de abertura do Mar Vermelho, esse casamento pode até durar, mas chega a hora que o mar cai em cima da cabeça, desaba. Então, esse é o primeiro detalhe. O marido e a mulher, quando a gente vai fazer quando eu faço um casamento judaico tem uma rupá, como aqui vocês podem ver, tem uma coisa assim, uma rupá. A rupá, na nossa tradição, essa cabana onde é feito o casamento, ela tem que estar embaixo do céu. Para a gente saber, olha, pega leve, alguma coisa vai depender de você, mas a maior parte não vai depender de você. A maior parte está dependendo lá de cima, dependendo de Hashem. Então nós vamos ver os exemplos de o que é um casamento pela Torá, os exemplos dos nossos patriarcas. Está escrito sobre o Yitzhak, nosso patriarca. Ele tinha que se casar com a Rivka, não tinha o que fazer. O Yitzhak, quando ele tinha 37 anos, nasceu a Rivka, e já a Torá conta que a Rivka nasceu quando o pai dele recebeu, o nosso patriarca Abraão recebeu o mandamento divino de sacrificar o próprio filho. E eles foram lá, fizeram a Kedah no Monte Moriá, e depois o anjo segurou a mão de Abraão e falou: Hashem queria só que você vê se você está disposto a fazer qualquer coisa. Então naquela época, naquele instante nasceu a Rivka. Então o Yitzhak e a Rivka, eles têm uma diferença de idade muito grande. Está escrito Vaikachea ve'avea. Primeiro ele se casou com ela e depois ele amou ela. Quer dizer, o amor veio depois. Nós vamos ver o outro caso, vai ser o Yaakov. Yaakov, quando ele viu a Rachel, ele já ficou apaixonado por ela. Então primeiro ele amou, depois ele casou. O Yitzhak primeiro casou, depois amou. Quer dizer, vão ter todas as possibilidades, vão estar na Torá, todas essas
variações. Ou seja, o que diz o Rebbe quando a pessoa procura alguém para se casar, ele fala assim, se vocês estão saindo juntos, e o fato de vocês estarem saindo juntos, cada vez vocês sentem mais afinidade, então quer dizer que vai dar certo, quer dizer, existe cada vez mais afinidade. Ou o Rebbe diz assim, para de sair, você vai ficar com muita saudade, então quer dizer que vai dar certo. Ou seja, tem as duas formas. Se a pessoa fala, eu estou saindo tantas vezes, eu não sinto nada, então para de sair com essa pessoa que você está saindo com ela, pensando no Shidduch, e aí você começa a sentir falta. Então quer dizer que vai firme que vai dar certo. Uma das tradições judaicas é que a noiva, na hora do casamento, ela se casa com a face coberta, com um lenço cobrindo a face dela. Isso já para demonstrar que, olha, agora eu sou jovem, linda, né? Mas não tem que ser esse o motivo do casamento, porque se esse foi o motivo do casamento, daqui a 50 anos você me troca por uma de 18. Então, para que isso não aconteça, já saiba antecipadamente. Você vai se casar comigo em qualquer condição. Quer dizer, não vai depender do meu lindo sorriso na hora de estar me casando com você. Esse é um detalhe muito, muito importante. Ou seja... Não olhar a aparência. Ou seja... não casar pela aparência. A aparência vai mudando. O Rebbe falou que a beleza física ela é passageira, mas a verdadeira beleza da mulher é aquela que se dedica em Torá e Mitzvot. Muito bom, muito bom. Perguntas até aqui? Não. Se tiver pergunta, pode perguntar no meio, tá? Que é aula livre, que é perguntas. Rabino, a melhor forma do casal se manter firme durante o seu casamento, assim, pelo meu entendimento, é superar as dificuldades, né? Então, o que vai ser uma dificuldade? É que está superar as dificuldades. Dificuldades é que vamos entrar em detalhes detalhados. Meniot veikuvim, impedimentos. Meniot veikuvim, impedimentos. O ikuvim é quando a coisa não anda, né? Desandamentos. Tirdot, que são as preocupações. A gente tem que ter um espírito esportivo. Quando a pessoa entra no casamento, ele está com uma dificuldade, ele tem que olhar para cima e falar: Hashem, casamento judaico assim, é Hashem, Deus, né, o marido e a mulher. Então ele tem que olhar para cima e falar: Hashem, você está com um problemão, mas eu tenho certeza que você vai conseguir resolver. Você está com um problemão, olha aqui, estou procurando trabalho, não estou conseguindo, e a mulher já está com as contas preparadas para me entregar e ela acha que eu tenho dinheiro para pagar, e você está com um problemão, mas eu sei que você é o Todo-Poderoso, você vai conseguir resolver isso. Então, esse é o detalhe, quer dizer, saber que você não está sozinho. As dificuldades, nós não criamos o mundo e nós não dirigimos o mundo. A gente faz a nossa parte. Está escrito: Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 vezes o Tzadik ele cai. Isso se relaciona a 7 sefirot, que Deus criou o mundo em 7 dias. E cada dia é ligado a uma sefirá. E a Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Sod. E até no 7º dia que Deus não criou nada, ele era chamado de dia da criação também. O 7º dia, o Shabbat, é Sefirat HaMalchut. Então, Sheva Ipol Tzadik, quer dizer, o Tzadik ele cai 7 vezes, ele cai em cada um desses aspectos, cada uma dessas sefirot. A gente cai e levanta, mas o que a gente tem que se lembrar, tanto na queda quanto na hora que a gente se levanta, é que nós não criamos o mundo, nós não dirigimos o mundo. Esse mundo tem um criador, esse mundo tem um dono,
E você olha para cima, você fala, Hashem, o casamento está passando por uma crise, você está com um problema sério. Por outro lado, eu sei que você é grande, você vai conseguir resolver o problema. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte, mas a nossa parte é muito pouca coisa. Nossa parte é muito pouca coisa. Quer dizer, a maior parte é a parte de Hashem, mas 99% é Ele que faz. Então, para darmos apoio a Hashem, para ajudarmos Ele a fazer a parte dele, então nós temos que fazer coisas que vão atrair a bênção divina para o nosso casamento. Então, uma coisa que a mulher judia tem uma mitzvah que ela tem que ir para o mikveh. O mikveh, então assim, uma mulher normal, ela tem menstruação, então são 5 dias de menstruação, mesmo que foi um dia, mas a gente considera 5 dias. É como uma conta no banco, 5 dias no vermelho, 7 dias limpos. Então, como uma conta no banco. Então, a mulher, depois de 5 dias de menstruação, ela tem que contar 7 dias limpos, 7 dias que ela não teve sangramento. Tudo isso tem no nosso site, rabinogloiber.org. Vai estar na descrição do vídeo. E temos lá uma página de Tará, pureza familiar, explicando certinho como funciona isso. Então a gente precisa da ajuda divina. Nós precisamos, assim, nós sabemos que o casamento não está nas nossas mãos. É uma das coisas que a gente falou, vamos fazer e depois vamos ouvir, porque se a gente ouvir antes, a gente não faz. Porque é acima da nossa capacidade. Como dissemos aqui no começo dessa aula, e é um milagre nível abertura do Mar Vermelho, que foi o maior milagre que tivemos na nossa história. E esse milagre, a característica dele é que todo o tempo que Hashem manteve o mar aberto, o mar continuou aberto. A hora que Hashem não manteve mais o mar aberto, o mar se fechou. As pessoas não tinham como interagir nesse milagre. Então, a única coisa que a gente tem que fazer nesse caso é falar, Hashem, o que você quer que eu faça? Qual tem que ser a minha parte aqui? O que eu posso fazer? Então, temos um mandamento chamado de pureza familiar. Tarat HaMishpacha. Então, acessem o nosso site, na nossa página de Tarat HaMishpacha, de pureza familiar, vai estar na descrição do vídeo. Então a mulher passa por 5 dias no vermelho, 7 dias limpos, depois ela vai e mergulha no mikveh. O que vai ser um mikveh? A água do mar, ela purifica em qualquer situação. Então a mulher teria que ir no mar. Eu explico melhor no site. Lá no site tem a descrição toda. Teria que mergulhar no mar, mas não pode estar com roupas, então tem que dar um jeito. Assim, no máximo, você chegar lá na televisão e te filmar, você fala, olha, por motivos religiosos tenho que dar um mergulho aqui. É um assunto religioso. Então, no máximo, se te filmaram mergulhando lá, esse é um assunto religioso, mas tem jeitos assim de como fazer isso. Entrar com uma roupa muito larga, que a água passe por essa roupa, tem que ter alguém do lado para ver que todo o cabelo entrou embaixo da água, não pode ter anel na hora, não pode ter um esparadrapo, e tudo descrito lá no site. Esse mandamento da Torá, de Tarat HaMishpacha, pureza familiar, isso é o principal no casamento. Quer dizer, o que é um casamento? O principal do casamento é isso. Quer dizer, você precisa de 99% ajuda divina. O que você vai fazer para atrair essa ajuda divina para o seu casamento? Você vai ter que ter uma vida de casada de acordo com o que a Torá pede para você, que é manter essas leis de pureza familiar. Isso é o principal. Você faz a sua parte
é uma coisa sobrenatural que dizem nossos sábios, na hora que você mergulha no mikve, é como se você estivesse voltando a configurações de fábrica. Eu não tinha esse termo na época deles, né? Mas o mundo no começo, quando Deus criou o mundo, está escrito Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. O Espírito, a revelação divina, ela paira sobre a face das águas. Isso é o útero do mundo, quer dizer, tinha água em volta do mundo inteiro. Depois, quando teve o dilúvio, foi também voltou a configurações de fábrica, de novo a água em volta do mundo. Então, quando a mulher mergulha no mikve, ela se purifica. Então, agora começa um novo ciclo dentro da família. Então, nesses dias que ela estava impura, nesses 5 e 7, 5 dias que ela está no vermelho e 7 dias limpos, ela não toca no marido. Então o casamento vai ter um ciclo. E cada vez esse ciclo se renova, cada vez o entusiasmo se renova, cada vez a alegria se renova. Fica uma coisa nova, fica uma conquista, uma inovação. Eles se separam e depois se juntam. Isso, fica uma inovação. É como novamente estão se casando, uma coisa assim sobrenatural, surreal. Então esse detalhe é muito importante. Nós fazemos fazemos a nossa parte nos comportando de acordo com a pureza familiar. A gente faz a parte dele trazendo todas as bênçãos necessárias. Então, novamente, o fato de ter compreensão dentro do casal, o fato de ter tudo isso é muito bonito, mas não é o suficiente. A gente precisa aí de um milagre sobrenatural. Casamento é milagre sobrenatural. Dizem nossos sábios, qualquer casamento é um milagre do tamanho da abertura do Mar Vermelho. Mas esse milagre, então, é a questão assim, de qualquer relacionamento, então, por exemplo, o meu e do Léo, o dela com o Wagner, todo o seu. É tudo um milagre. Todo relacionamento. Ninguém se casa se não houver um milagre. Não é um milagrinho. É um milagre nível de abertura do Mar Vermelho. Não é um milagre assim que o profeta Elisha, ele se encontrou com a esposa do profeta Obadiah, o profeta Abadias. Ele era uma pessoa que se converteu ao judaísmo do Edom e se tornou um profeta, falou profecia contra Edom. Quer dizer, um profeta assim no nível, ele se encontrou com o Elião Navi, com o profeta Elias. Depois que ele faleceu, ele ficou muito endividado, porque a rainha perseguiu os profetas de Hashem e ele escondeu os profetas em 2 cavernas. Ele pegava empréstimos para comprar comida para eles. O profeta Elisha chegou na casa dela depois que o profeta Obadiah faleceu. A esposa do profeta Obadiah falou: olha, o rei quer levar meus 2 filhos de escravos se eu não pago as dívidas. Ele perguntou para ela: o que você tem na sua casa? Ela falou: só sobrou um potinho de azeite. Aí ele falou: então você pega todos os barris da cidade, entra numa sala que ninguém te vê, que a brachá não paira sobre uma coisa a não ser que esteja oculto dos olhos, e começa a encher esses barris com aquele potinho de azeite. Ela encheu todos os barris que emprestaram para ela da cidade inteira e vendeu tudo aquilo e ficou milionária. Isso não é nada em relação ao milagre da abertura do Mar Vermelho. Uau. Então, quer dizer que o milagre de um casal se manter casado é muito maior do que todos esses milagres que você viu na Torá, que o cajado do Arão virou crocodilo e o rio Nilo virou sangue e tudo. Em outras palavras, uma pergunta também, que o marido e a mulher, eles são o principal do casamento. Tem crianças, as crianças crescem e as crianças, cada uma depois vai ter sua própria família. Então o marido e a esposa, eles não podem trocar o casal pelas crianças. Esquecer que são um casal. Ou seja, assim, em primeiro lugar, eles são marido e mulher. As crianças vão crescer, vão se casar.
E também, em primeiro lugar, você é marido e mulher. Depois vão ter os filhos vão crescer, vão se casar. Então, esse detalhe é importante. Às vezes, quando nasce uma criança, aí a mulher, ela sente já, agora eu cheguei no objetivo da minha vida, agora o marido já não tem mais validade. O principal é a criança. A criança é importante, é importante. Tem uma máxima importância? Tem. Mas acima da importância da criança, está a importância do marido para a mulher, da mulher para o marido. Ou seja, eles vão fazer tudo que tem que fazer de bom para a criança crescer estruturada, para a criança poder também se casar, montar a própria família. Mas a mãe, ela tem como tendência natural, quando nasce a criança, ela já troca a criança pelo marido. Aí o marido já deixa de existir na família, né? Isso é uma coisa que acontece muito com jovens casais, que a criança nasceu já, agora ela é a criança, agora ela já não se lembra, casou, não casou, tem marido, não tem marido. Tem alguém que entra todo dia em casa, vem dormir do lado dela, mas ela já, isso não é tão importante. Então, esse detalhe é importante também. Saber que a criança é importante, mas que dentro dessa estrutura do lar, vamos dizer assim, do casamento, o marido e a mulher, cada um tem que levar em conta, ele tem que levar em conta que ela é mais importante para ele do que as crianças, ela tem que levar em conta que ele é mais importante para ela do que as crianças, e os dois juntos ajudarem as crianças a crescerem e terem sua própria vida e repetirem o... No caso de Samuel, Sim. ele perguntou para Hannah, né? No caso do pai de Samuel, como é o nome dele? Que ele perguntou para Hannah se ele falou, eu não sou importante, que ela não tinha filhos. Então, no caso do Elcana... Elcana. Sim, então o Elcana, exatamente, esse detalhe é tão importante, isso é muito, olha, uma observação muito bem feita. Quer dizer, ele falou para ela, você vale para mim mais do que 10 filhos. 10 filhos. E então, ela chorava e queria filhos, e ele, mas eu não... Ele trazia presentes para ela, sim, né? Sim, ele dava e ela queria filho. Mais atenção do que... até aí dá para entender, mas depois que nasceu o Shmuel Navi, que é o filho dela, ela falou, olha, eu trouxe esse filho para Shem. Aí ela já deixou ele estudando com o Eli. Ele ficou lá estudando com ele, até que ele ouviu alguém chamando ele. Ele passou com ele, que ele estava dormindo lá no Mishkan, em Shiloh. Eu conheço esse lugar, Shiloh. Estive lá na Cisjordânia. Eles construíram um assentamento hoje, eles construíram uma sinagoga copiando o Mishkan. Aí eu estive lá uma vez. Então, aí ele foi para ele também estava dormindo lá, o Kohen Gadol. Aí ele falou assim, por favor. Aí ele falou, não te chamei. Aí depois ele ouve de novo, aí ele corre para ele. Então quer dizer assim, ela quis ter filho, aí ela mandou ele para estudar com ele, para ele ser... Ela continua a vida com o marido, quer dizer, as crianças crescem, estudam, crescem, se casam. Embora. Quem fica? O marido e a mulher. Fica o marido e a mulher. Então, um dos detalhes, assim, que se a criança tem que estudar fora, tem que ir para uma outra cidade para estudar. Às vezes uma família judia religiosa tem que mandar a criança para uma cidade que tem escola judaica religiosa e tem que encontrar uma família para cuidar da criança lá, pagar para uma família cuidar da criança dela. Não importa. Eu vejo os shluchim, a gente se encontra todos os rabinos do Chabad. Nós temos o Congresso Rabínico Internacional, que nos shluchim. E eu tenho amigos lá, hoje, graças a Deus, já fizeram um sistema de estudo à distância, que as crianças conseguem estudar o Rabino de Manaus, né? As crianças estudam em inglês, no sistema internacional do Chabad de Nova York. Mas assim, tinha uma época que não tinha isso, a criança tinha que estudar. Então, você manda o filho para Yeshiva com 13 anos de idade. Ele viajava para outra cidade, ele tinha que ficar lá na Yeshiva. Então, assim, ou depois que a criança se casa, por exemplo,
você viu, hoje meu genro me ligou não sei quantas vezes já, tá tentando instalar o meu cartão na conta dele. É que filho cresce, não deixa, não é que ele está distante, mas ele não deixa de ser filho. Não deixa de ser filho, então ele me ligou, tá precisando distribuir lá uma tzedakah. Eu falei, tá bom, tá aqui o meu cartão. Tirei a foto do cartão, mandei para ele instalou o meu cartão no telefone dele. Eu tô aqui no Brasil, ele tá lá em Israel. Mas assim, como se estivesse aqui do meu lado. Ou seja, minha filha ela já tem 7 crianças. Eu tenho outra filha, já tem 7 crianças também. E as duas estão lá em Israel, né? Então, eu tenho a filha no Brasil também, mas falando sobre as filhas que já se casaram, as duas que já se casaram, então, o genro já é mais um filho, ele me chama de Abba, né? Ele me chama de papai. Ele precisa de um cartão de crédito, ele vem pedir para mim. Quer dizer, não. Então ele sabe. E a gente corre atrás, porque a gente quer ajudar o filho, né? Não importa que idade que ele tenha, né? Ele tem essa intimidade, ele não pediria o cartão de crédito de outra pessoa, a não ser de mim. Quer dizer, ele tem essa intimidade comigo que ele não tem com outras pessoas. Ele tem até o irmão dele lá em Israel, ele não vai pedir o cartão para o irmão, mas para mim ele me liga e fala, Abba, agora preciso distribuir uma tzedakah aqui. Então, na prática, assim, muitos erros que a gente faz, que nós temos que saber que o marido e a mulher, diz o Arizal, quando eles se unem, o ruach do marido passa para a mulher. Então, mesmo que eles não são duas metades da mesma alma, mas eles se tornam uma alma só dessa forma, que o ruach dele passa para ela. Então ele sente o sofrimento dela, ela sente o sofrimento dele, eles têm uma ligação de almas. Uma coisa assim, muito interessante. Fora do comum, né? Fora do comum. Então, em primeiro lugar, saber assim, que do mesmo jeito que ele e ela se conheceram, assim começou e assim vai terminar. Nesse meio tempo, eles vão ter filhos e filhas. Eles têm que saber que, em primeiro lugar, os dois. Eles são marido e mulher. Quer dizer, não tem como ser a mulher ir morar lá com as crianças, porque a criança tem que estudar em outra cidade, então ela tem que ir lá junto. Isso é um erro. Quer dizer, ela tem que ficar com o marido, e se a criança tem que estudar em outra cidade, vão encontrar uma família para ser responsável pela criança, vão pagar lá para aquela família. Esse detalhe é importante. Agora, perguntas então, até... esse é o sucesso do casamento. Esse é o sucesso é sempre recorrer a Hashem. Exatamente. Sempre saber que, em primeiro lugar, assim, você está com um problema, não se preocupa. Você olha para cima e fala, Hashem, você está com problema. Eu não tenho problema nenhum, não criei o mundo, eu não dirijo o mundo, mas eu sou seu filho. E seu filho está passando uns perrengues aqui. Então, olha o sofrimento que você está sofrendo. Seu filho aqui está sofrendo, mas você é o Todo-Poderoso, você vai conseguir resolver isso também. Mas Hashem me fala, então me dá um motivo para eu apresentar para o Tribunal Divino para poder resolver o seu problema. Por quê? Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Imagina o amor que você tem pelas suas filhas, imagina o amor que você tem pelo seu filho e pelas suas filhas. Isso ainda não é nada relativo ao amor que a gente tem por cada um de nós que somos as crianças dele. Então o certo seria que qualquer coisa que a gente pedir, ele iria dar, independente do nosso comportamento. Por isso tem os anjos. Então a Hashem já sabia disso antecipadamente, antes dele criar o mundo. Era isso que eu queria te explicar. Antes dele criar o mundo, ele já fez o planejamento da criação do mundo. E nesse planejamento, antes de nos criar, antes do 6º dia da criação, que foi o dia no qual nós fomos criados, antes disso ele já criou os anjos. Ele montou um tribunal divino. Esse tribunal divino, ele vai fiscalizar o nosso comportamento. Então Hashem ele vai dizer para nós o seguinte: gente, amo vocês infinitamente mais do que vocês amam seus próprios filhos.
Mas, o que eu posso fazer? Tem a fiscalização, tem o tribunal divino. Você tem que me dar um argumento para eu dar para eles, para liberarem, para eu poder dar para vocês tudo que vocês estão me pedindo. Esse detalhe é tão importante que a gente não tem ideia de quanto que isso é importante. Ou seja, na hora que nós nos comportamos de acordo com a pureza familiar, não é toda a cidade que tem um mikve. Detalhe importante, assim, que quando você estuda sobre pureza, água de chuva, ela purifica somente quando ela está parada. Água de fonte purifica quando está andando, e água do mar purifica em qualquer circunstância. E no Brasil, os rios brasileiros, a maior parte da água deles, elas são água de chuva. Então, o rio brasileiro não é considerado uma fonte. Ele é água de chuva. Então, ele não purifica andando. Se você está no interior, num lugar que não tem um mikve, você tem que mergulhar no mikve, você tem que mergulhar no rio, aí você vai no rio, num canto do rio onde a água está parada. Ou num lago, numa represa. A represa é o ideal, que aí é considerado um grande lago, né? Sim. E o mar é mais ideal ainda. Uma fonte, se tem uma fonte, também é muito, muito, muito bom. Mas assim, guardando as leis de pureza familiar, aí você já está dando para Hashem um argumento muito bom. Para ele dar para os anjos, para poder liberar. Para liberar para nós muitos milagres em grande estilo. Outro detalhe importante, está vendo? O Sr. Shalom está construindo a ONG, mas está prestando atenção em cada palavra dessa aula. Outro argumento importante que você tem que dar para Hashem, a mulher, ela é responsável pela kashrut da casa, né? A comida ser kasher. Então não adianta, Deus me livre, você pedir para Hashem milagres. E Hashem, ele pede para você comer kasher. E a mulher tem que cozinhar. É assim, as funções são determinadas assim no judaísmo, que o marido, ele trabalha, ele compra os mantimentos, e a mulher, ela cozinha. Então ela tem que pedir para ele comprar só o que é kasher, ela tem que cozinhar o que é kasher, manter um nível de kashrut em casa, isso também é importante. Não é também importante isso? Tem que ser. Então, essas... Inegociável. Inegociável. Então, o Tarat HaMishpachá, o fato da mulher ir para o mikve, o fato da casa estar kasher, Shabbat, festas judaicas. Então, tendo isso, a gente fez a nossa parte. Aí nós podemos já cobrar de Hashem, podemos cobrar de Deus, podemos falar, olha, eu fiz o meu trabalho, agora dá o meu salário. É uma coisa assim. Ou seja, em outras palavras, o principal do relacionamento é Hashem, é Deus. É o principal do relacionamento. Nós somos uma família, um casal, marido e mulher, mas Hashem entre os dois. Num trio. Exatamente. Então, os nossos sábios dizem que quando o marido e a mulher se divorciam, até o Mizbeach, até o altar, o altar onde eram feitos os sacrifícios, até o altar chora por eles. Quer dizer, lá em cima isso é considerado uma tragédia muito grande. Então tem 7... Então, agora deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Já que é assim, né, que até o altar chora. Sim. Então quer dizer que não existe erros, por exemplo. Não existe erros nessa união, então você não tem como duas pessoas se unirem se não for da vontade da Kadosh Baruch Hu. Sei que nada acontece fora da vontade dele, né? Tudo tem que ter a permissão dele. Mas então não existe erros, tipo assim, eu casei com a pessoa errada. Ou eu estou passando por isso porque aquela pessoa não era para mim, etc. Não. Assim, se você se casou, quer dizer que não era a pessoa errada. Ou seja, quando a gente fala sobre casamento, nós pedimos uma brachá para o Rebbe, né? Geralmente, ou seja, é assim, tem uma carta do Rebbe, e quando a gente fala sobre um casamento da Torá, em qualquer circunstância,
vai existir o assunto de divina providência. Divina providência, se aquela menina se casou com aquele menino, fala menina, menino, mas é... Qualquer idade. Porque eu já estou numa... Mas, E no judaísmo tem isso, né? Não tem idade para casar, né? Tem a idade que é a do início, mas depois, vamos supor, ficou viúvo. Depois é proibido continuar sozinho. Quer dizer, Deus me livre se tem um get, se tem um divórcio. Deus me livre se tem uma viuvez. Se o marido falece, se a mulher falece, ou se os dois se divorciam, nem ele nem ela podem continuar sozinhos. Tem que se casar de novo. Ou seja, de acordo com a Torá, a gente não pode ficar sozinho. A gente tem que estar sempre, constantemente casados. Então, vamos chegar nesse detalhe. O Mizbeach, até o Mizbeach chora por ela. Então, tem 7 nomes de Hashem, 7 nomes de Deus que não podemos apagar. Ou seja, está escrito que quando a gente vai conquistar a terra prometida, aquela terra prometida, a Torá chama ela de terra de Canaã. Canaã foi amaldiçoado por Noach, então ela era terra amaldiçoada. Depois que nós conquistamos ela se tornou a terra santa. E ela se tornou a nossa terra. Então imagina, você comprou uma casa, e você entra na casa que você comprou, ela já pertence a você, a escritura está na sua mão, e você encontra, ela está cheia de estátuas. O que você tem que fazer? Meninas? Teria que cacherizar essa casa, né? Derrubar. Cacherizar. Como você cacheriza uma estátua? Coloca ela na água quente, como você vai? Então tem que destruir, certo? Tá lá, você entrou, você comprou uma casa, na hora que você abriu a porta, você descobriu que aquilo era usado como templo hinduísta. E tem lá elefantes sagrados e vai saber mais o quê? Então você tem que quebrar todas as estátuas, né? Fazer igual Abraão, né? Exatamente. Isso quando a terra é sua. Então hoje, a terra de Israel hoje não é nossa. Então, mas se você lá na terra de Israel, você comprou uma casa, você encontrou uma estátua dentro, tem que quebrar. Quebra, queima e joga as cinzas do mar. Só que... Deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos falando sobre isso com o Ilela na última vez que a gente esteve em Israel, que lá tem muita igreja católica. Muitas, assim, são suntuosas, né? Com toda a igreja católica, né? Ali, por exemplo, elas terão que ser destruídas inteira, limpa, varrida. Se aquela terra for nossa, tem um patente. Quer dizer, ainda não tem Geulah, né? Mas quando tiver Geulah, que é aquela terra, mas vamos dizer um patente. O padre da igreja resolveu te vender essa igreja. Você fala, olha, eu quero abrir uma yeshiva, eu preciso de um prédio exatamente desse tamanho, então eu quero comprar a igreja, está vendo? Eu quero comprar a igreja. Então ele, sendo que ele não é judeu, ele pode anular a idolatria. Então você fala, olha, eu compro na condição que essa igreja só passa a ser minha se as imagens estiverem quebradas. Ou seja, se tem cruz lapidada na parede, eles têm que quebrar. Se tem imagem... Eles quebrar, não Eles nós. quebrar, não nós. Porque na hora que você comprou, se a imagem está lá, você tem que destruir. Mas eles lá quebrando somente uma parte da estátua que está lapidada na parede. Então o prédio em si não precisa demolir. Não, somente Só as partes... que tem idolatria. Tipo o que eles chamam na Gemara, tem a kippah, tem o altar da idolatria. Isso. Então, inclusive, uma vez uma pessoa fez uma pergunta, ele tinha que construir uma cozinha de uma igreja. Aí eu fiz a pergunta para um Betadin, né, e a resposta foi, se é a cozinha ainda não tem problema. Não chegou, se fosse uma imagem, né? Chegar no lugar onde eles colocam a estátua. Então, na prática, uma pessoa fazia móveis, né? Marceneiro. Na prática, assim, quando a Terra Santa for nossa, então eu vou dar para vocês o exemplo de como aconteceu na época do Josué, que era o Yoshua ben Nun, que o nosso povo fez 7 anos de guerra, 7 anos dividiram a terra, e naquela época Hashem falou, olha, você tem que destruir todas as estátuas e apagar todos os nomes daqueles deuses. E não faça isso para Hashem, seu Deus. Daqui a gente aprende, é proibido apagar o nome de Deus.
E o que é o nome de Deus? Aí a Gemara nos traz, a Mishnah já nos traz isso, que tem 7 nomes de Deus que eles são nomes inapagáveis, que a gente não pode apagar eles. Então, se está escrito o nome desses em algum lugar, a gente não pode apagar. Então, na Torá tem uma parashá que é chamada Parashat Sotá. E essa Parashat Sotá tem nomes de Hashem, desses nomes inapagáveis. E está escrito, quando Deus me livre, o marido suspeitava da mulher, é uma coisa assim, um caso extravagante. O marido ia viajar e ele falou para a esposa, ele suspeitou que ela está tendo muita amizade com uma pessoa específica, e ele falou, não se tranque com aquela pessoa. Hoje é proibido para a gente falar isso porque não tem mais o Beit HaMikdash, aí entra num problema sério. Ele falou para ela, não se tranque com aquela pessoa. Se trancar quer dizer, ninguém mais tem a chave, só dá para abrir por dentro. E Já tem que zerar disso também, né? Nem precisa falar hoje em dia. Não pode falar porque se falar e ela se trancar e não tem Beit HaMikdash, aí você entra no rolo. Mas às vezes a sua ordem já tem a Gezerá que proíbe ela de fazer isso. Não precisaria falar por isso. Então, então ela tem que saber sozinha. Então ele ia viajar e ele falou, não se tranque com tal pessoa. Depois de um mês ele volta, ele bate na porta, a tal pessoa abre por dentro. Ele falou, olha, eu não tinha onde dormir, sua esposa me ofereceu aqui a sua cama. Nós não fizemos nada. Estava tudo kasher aqui, não toquei nela, ela não tocou em mim, só dormimos um ao lado do outro, mas não tinha nenhum toque, nada, né? Então o marido suspeita que eles tiveram um caso. Suspeita, imagina a situação, né? Então ele resolve que ele vai se divorciar. Aí Hashem, o próprio Deus, fala, está disposto que seja apagado o nome dele, como se faz para as estátuas lá, para eles não se divorciarem. Então é feita uma proposta, tipo, ela diz que não fez nada, e então ele fala, então vamos para o Beit HaMikdash. Ela pega essa Parashat Sotá, o Cohen escrevia num pergaminho, colocava dentro de um copo de água, apagava o nome de Deus, que aquela tinta, aquele pergaminho não era como a nossa tinta, que ela é fixa. O pergaminho voltava a ser totalmente limpo, o nome de Deus se apagava. A tinta ficava na água? E ela tomava aquela água. Se ela teve uma relação, pensão no tinteiro com aquela pessoa, ela falecia. Se ela não tivesse filhos, ela ia ter filhos. Hashem ia indenizar ela pela vergonha que ela passou. Se ela já tinha filhos, os próximos filhos seriam mais inteligentes, mais bonitos e mais... Então Hashem indenizaria ela pela vergonha que ela passou. Então, a Torá está te falando sobre uma pessoa muito simples, vamos chamar de simples, é bonito, né? Que o marido beijou, ela se trancou com o cara e ficou lá, dividiu a cama com ele, não tocou nele, né? Então, uma pessoa muito simples. Então a Torá fala, até sobre essa pessoa, Hashem, Deus, está disposto a pagar o nome dele para que esse casamento não se quebre. Claro que antes deles se casarem, não perguntaram, não pediram brachá do Rebbe, não tinha nada, quer dizer, uma pessoa muito simples. Então isso mostra que qualquer casamento é divina providência e que o casamento não aconteceria se Hashem não quisesse que acontecesse. Se ele não quisesse que acontecesse, eles já iriam brigar antes de se casar. Eles já não se casariam. Então, se eles se casaram primeiro e brigaram depois, então quer dizer que casaram por divina providência. Senão Hashem faria com que isso não fosse adiante. Isso não fosse adiante. Então daqui a gente aprende que, como a Gemara fala, porque a gente falou na Seven Nishma, antes de receber a Torá, nós falamos, olha, primeiro nós vamos cumprir, depois você fala o que precisa ser cumprido, porque tem assuntos na Torá que eles estão nessa categoria, que a gente não entende como funciona isso e por que tem que ser assim. Mas o que a gente entende é que se o próprio Deus está disposto que você apague o nome dele como se ele fosse uma estátua,
Como você tem o mandamento divino de apagar o nome das estátuas. Para que a pessoa não se divorcie. Então isso quer dizer que o negócio é sério. Então, voltando aqui para o assunto, não é Deus me livre assim, a vida de casal não é uma vida difícil. Quando os dois se ajudam, quando dá para viver bem. Não é todo casal que Deus me livre. Então dizem nossos sábios, quando Hashem fez a mulher, ele fez Ezer Kenegdo, uma ajuda contra ele. Então, ou é uma ajuda, ou é contra ele. Então eles dizem assim, Zahá, se ele teve o mérito, ela é uma ajuda. La Zahá Kenegdo, ele não teve o mérito, ela é contra ele. Então esse detalhe assim. Na prática, como funciona isso a gente não sabe, nós fazemos a nossa parte. A nossa parte é assim, se a gente está disposto a pagar o nome dele para que não aconteça um divórcio, então a gente está disposto também a fazer qualquer coisa dentro dos padrões divinos para salvar o casamento. Ou seja, se por divina providência esse casal já se casou, aí tem uma... feito de tudo para eles ficarem juntos. Exatamente, sim. Perguntas até aqui? Eu acho que não, e já deu tempo, né? Sim. Podia ter uma pergunta. Sim. Quais seriam as principais obrigações do casal? Então, principais obrigações, a gente, quando faz um casamento, a Ketubá está em aramaico, né? Então, para o marido não falar que, olha, na hora que você leu eu não entendi nada, então eu vou traduzir essa Ketubá para português, na hora. Então, assim, antes do casamento é feita a Ketubá, é escrito o contrato do casamento, tem em cima da mesa tem vodka com copinhos. Eu já falo para o noivo, você não bebe até terminar o casamento. Para você não me falar depois que você não se lembra que você assumiu aqui, que você tinha bebido muito, você não se lembra que você... Eu vou traduzir para português. Eu falo que as obrigações lá do marido em relação à mulher, que ele tem que dar as roupas para ela, ele tem que dar comida para ela, ele tem que pagar um médico para ela, tem que dar para ela um lugar para morar junto com ele, tem que dar para ela dormir com ela, e roupas, joias, dormir com ela, lugar para ela morar, tudo isso dentro dos padrões normais. Ou seja, hoje as joias já são zircônia. São os padrões normais. Quer dizer, uma mulher que vai para uma festa com joia verdadeira, ninguém vai acreditar que é de verdade. Então ela já usa zircônia não, mesmo? Eles vão falar, essa mulher ela não tem dinheiro para comprar um diamante. Isso é zircônia. Ninguém vai verificar, tem aquele equipamento para saber se é diamante é verdadeiro. Ninguém vai com um equipamento desses. Deixa eu ver aí se o teu diamante é verdadeiro. Deixa eu ver se o seu anel... Então, dentro dos padrões normais, né? Então, ele aluga uma casa no lugar normal, compra para ela roupas normais, uma comida normal, quer dizer, tudo padrões normais, né? Então essas são as obrigações do marido em relação à mulher, as obrigações da mulher em relação ao marido, ela tem que dormir com ele também. Dizem nossos sábios que não pode ter roupa entre eles, porque Adão e a Eva, está escrito, quando eles se uniram, está escrito, eles se tornaram uma carne só. Então, para marido e mulher dormirem juntos, tem que ser sem roupa. Se costuma cobrir com lençol por cima, assim, mas eles, um com o outro, tem que estar uma carne só. Aí ela lava a roupa dele, ou seja, você compra roupa para ela, mas ela lava a sua roupa. Você compra os mantimentos, ela faz a comida, tipo... Uma família normal, troca, uma família normal. E não é uma coisa difícil. Eu digo assim, também tem a obrigação de terem filhos. A obrigação de terem filhos é a obrigação do marido. Então, uma obrigação. Ela tem a obrigação de dormir com ele. Mas ela é isenta desse mandamento de de ter um filho e uma filha.
Então, ele não Muito é... importante isso é do homem, É, não da é o mulher. mandamento do homem. Então, se o homem já tiver um filho e uma filha, e ele quiser se casar com uma mulher que é mais velha do que ele, que ela já está na menopausa, uma coisa assim, aí não tem problema, porque ele já teve o filho e a filha. Estou falando casas extravagantes. Casas extravagantes. Sim. Ao contrário, não pode, porque a obrigação de ter filho é do homem. Por que que a obrigação, ela está isenta dessa mitzvah? Porque tem algo relacionado a tempo? Então, Tá nessa assim, regrinha? vamos dizer assim, me pegou eu vou ter que fazer uma lição de casa. Eu me lembrava disso, eu estudei isso. Não, estudei. É Gzerat HaKatuv, né? É decreto do versículo. Mas eu vou te puxar esse versículo, mas é mandamento para o homem, não é mandamento para a mulher. Mas eu me lembro que é Gzerat HaKatuv, só não me lembro os detalhes. Tudo bem. Então, vamos encerrar. Então vamos ter que fazer mais uma aula, que agora sobrou uma pergunta em aberto. Vamos ter que dar continuação a essa aula. E a pergunta então, que ficou para a próxima aula, é o porquê que é uma obrigação só do homem, não de uma mulher, de ter filhos, né? É um mandamento do homem para ter filhos. Agradeço os comentários de todos vocês, deixe seu like, deixe suas perguntas aí pra gente, porque é muito importante para outras pessoas também verem essa aula e aprenderem junto com o Rabino Gloiber, né? Obrigada, Hanna, Glauciane, Gláucia, Wagner, Rudier, Guilherme, Hilda, Shilom, né? E muito obrigada, Abba querido, pela sua disposição, seu carinho, sua paciência que o senhor tem com nós. É uma pessoa incrível, maravilhosa. Muito obrigado por existir. Muito obrigado. Muito Olha, obrigado. eu assim, não tenho sem palavras. Muito palavras. obrigado. E Atzlacha, muito obrigado para todos vocês que participam das nossas aulas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita alegria. Muita alegria. Kol Tov. Kol Tov.